Olá, meus caros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal O Caminho Ortodoxo. Antes de começarmos, peço a sua ajuda. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com todos aqueles que se interessam por ortodoxia, teologia e história da igreja. Esse simples gesto ajuda muito o crescimento do canal e faz com que esse conteúdo alcance mais pessoas. No vídeo de hoje, vamos responder a uma réplica do apologeta católico romano, Tales Muniz. E na verdade, esse material nasceu como uma resposta escrita. Nós pretendíamos apenas fazer uma postagem, mas à medida que fomos organizando os argumentos, nos pareceu que um vídeo seria mais adequado. Então, antes de analisarmos os argumentos propriamente ditos, precisamos entender um pouco do contexto da discussão. Em uma publicação original, o Tales Muniz chamou Tiago Albano, um cristão ortodoxo convertido do catolicismo romano, de mentiroso. O motivo foi a afirmação de Tiago de que o sexto cânone do Concílio de Nicéia reconheceria a jurisdição de Roma apenas sobre o mundo latino. Segundo Tales, essa interpretação estaria errada. Para ele, o sexto cânone não apenas afirmaria o primado de Roma, como também mostraria que era a própria Sé romana quem concedia, ou ao menos confirmava, a jurisdição da Igreja de Alexandria sobre as províncias sob sua autoridade. E é justamente essa interpretação que vamos examinar hoje. Para sustentá-la, Tales recorre principalmente a um artigo do padre James Loughlin, publicado em 1880. Além desse artigo, ele também cita um texto atribuído ao Papa São Bonifácio. E nós respondemos ao Tales. Respondemos, em síntese, que sua interpretação do cânone sexto de Nicéia não encontra respaldo na historiografia contemporânea. Explicamos que a leitura hoje amplamente aceita do sexto cânone é muito mais simples. Nicéia toma a jurisdição de Roma como referência para reconhecer que Alexandria possuía autoridade análoga sobre o Egito, que Antioquia possuía autoridade análoga sobre a Diocese do Oriente e que as demais sedes sobre seus respectivos territórios. No caso de Roma, isso dizia respeito às igrejas da Itália suburbicária, e não uma jurisdição universal sobre toda a igreja. Mostramos também que essa não é uma interpretação simplesmente ortodoxa, mas é a posição dominante entre os historiadores. Ela já aparece em Rufino de Aquileia, o mais antigo comentarista do Concílio de Nicéia, e é confirmado pela própria Prisca, citada pelo Tales, que limita a jurisdição de Roma aos territórios suburbicários. Ela é adotada por historiadores modernos, como Cieszynski, e explica a prática dos próprios bispos locais, que jamais entenderam o sexto cânone como fundamento de uma jurisdição papal universal. E, além disso, encontra respaldo em estudiosos católicos romanos de referência, como o padre Richard Price, tradutor das atas dos concílios ecumênicos para o inglês. Por fim, toda a documentação sobrevivente da controvérsia ariana anterior à Nicéia simplesmente não faz qualquer referência à ideia de que o concílio estivesse reconhecendo um poder jurídico universal do bispo de Roma. Por fim, respondemos também ao uso que o Tales faz de uma passagem da carta Instutio do Papa São Bonifácio I aos bispos da Tessália. Demonstramos que, quando lida em seu contexto histórico, a carta trata de uma controvérsia específica envolvendo a Ilíria Oriental, relacionada ao direito de julgar apelações naquela região, e não de uma jurisdição universal sobre toda a igreja, mas uma jurisdição apelativa. Mostramos ainda que essa é a compreensão adotada pela pesquisa acadêmica contemporânea e inclusive pelo documento de Chieti, e que mesmo sob a interpretação mais favorável à tese papal, o texto demonstraria, no máximo, uma reivindicação da competência apelativa universal. O que obviamente nós aceitamos na ortodoxia, com Constantinopla desempenhando essa função. Mas jamais a jurisdição ordinária, imediata e universal definida pelo Concílio Vaticano I. Não mostraremos toda a postagem no vídeo porque ela é muito longa, mas ela se encontra disponível em nosso perfil. E o Tales apresentou uma réplica, a qual responderemos agora. Considerando que o Tales nos respondeu de uma maneira respeitosa, entendemos que é justo oferecer uma tréplica de igual maneira, e pedimos que todos mantenham respeito nos comentários. Desde já, esclarecemos que esta será nossa última interação sobre o tema, pois não nos é possível prolongar indefinidamente esse debate. Como muitos seguidores do canal sabem, já não somos tão jovens e temos as responsabilidades que naturalmente acompanham essa fase da vida. Primeiro, não confundimos jurisdição metropolitana, jurisdição patriarcal, primado universal,
e a forma histórica do exercício do primado. O Tales afirma em sua réplica que nós confundimos esses conceitos. Tales, em nenhum momento confundimos. Na sua postagem original, você argumentou que o cânone sexto do Concílio de Nicéia seria uma confirmação por parte de Roma da jurisdição metropolitana de Alexandria, e que, portanto, reconheceria o primado jurisdicional universal romano. O que demonstramos e que posteriormente você reconheceu é que a interpretação amplamente predominante na academia contemporânea é outra. O cânone estabelece um paralelo entre a jurisdição metropolitana de Roma e a jurisdição metropolitana de Alexandria. A partir daí, explicamos como os patriarcados surgiram historicamente a partir de zonas de influências suprametropolitanas de determinadas sés, especialmente Roma, Alexandria, Antioquia e Constantinopla. Jerusalém constituiu uma exceção parcial, pois sua elevação decorreu principalmente da importância religiosa singular da cidade. Somente ao final abordamos de forma pontual o primado universal de Roma no primeiro milênio, realidade que a própria ortodoxia não nega, em que destacamos que, mesmo concedendo a interpretação mais favorável possível à passagem por você citada, isto é, admitindo hipoteticamente que ela invoque uma jurisdição universal, ainda assim ela descreve uma jurisdição de natureza apelativa. Ora, a própria Igreja Ortodoxa reconhece uma competência apelativa universal do arcebispo de Constantinopla, Nova Roma, conforme os cânones 9 e 17 de Calcedônia, exercida sempre dentro de um contexto conciliar e sinodal da Igreja. Essa competência continua sendo exercida até hoje, e um exemplo recente é o julgamento da apelação do metropolita Títicos da Igreja Autocéfala do Chipre. Portanto, não há qualquer confusão conceitual em nosso argumento. Você afirma que confundimos o primado com a forma histórica de exercício desse primado. Só que a discussão nunca foi sobre a existência de um primado romano no primeiro milênio. A Igreja Ortodoxa sempre reconheceu um primado da Sé Romana. A questão é outra: o que exatamente esse primado significava? Segundo a Constituição Dogmática Pastor Eterno, o primado romano consiste, além da infalibilidade papal, em uma jurisdição a. direta, isto é, não ordinária e não meramente apelativa. B. imediata, podendo ser exercida sem mediação de um concílio ecumênico, de um sínodo local ou de qualquer outra instância eclesiástica. C. Suprema, de modo que nenhuma autoridade, nem mesmo um concílio ecumênico, esteja acima dela, não podendo ser apelada. E D. Que, segundo o próprio Vaticano I, sempre foi reconhecida dessa maneira pela Igreja Católica. É precisamente essa afirmação histórica que precisa ser demonstrada. Se você pretende demonstrar a doutrina do primado papal tal como definida pelo Vaticano I, esse é o seu ônus de prova. Não basta, por exemplo, reunir títulos honoríficos como cabeça das igrejas, primaz, arcebispo do mundo, supremo ou expressões semelhantes. Todos esses títulos podem existir perfeitamente dentro da estrutura sinodal defendida pela ortodoxia. Também não basta você demonstrar que Roma exercia as funções típicas de um primaz sinodal, como coordenar e ratificar concílios gerais, porque essa é a estrutura em que a primazia universal funciona. Você precisa demonstrar uma superestrutura além da lógica conciliar e apelativa. O problema não está nas palavras, mas no significado jurídico e eclesiológico que elas possuíam no primeiro milênio. Por isso, é necessário apresentar evidências históricas de que os papas efetivamente exerciam uma jurisdição ordinária, imediata e direta sobre toda a Igreja, e de que as demais igrejas reconheciam esse exercício como vinculativo para todos. Até onde alcança a pesquisa histórica contemporânea, nenhum historiador sério sustenta essa conclusão. Embora nós, ortodoxos, também tenhamos o ônus da prova de fundamentar nossa própria eclesiologia, entendemos que nossa posição encontra respaldo muito mais claro nas evidências históricas disponíveis. Por exemplo, e essa é só uma das maneiras, podemos mostrar que outras igrejas, inclusive no Ocidente, não consideravam indispensável permanecer em comunhão com Roma ou observar suas decisões, sem que ninguém pensasse estar fora da igreja por isso. Isso foi o que fizemos com o caso de Santo Ambrósio, quando o Papa São Damaso entendeu que a eleição de Alexandre o Cínico foi inválida, mas Ambrósio reconheceu um ano depois como bispo legítimo de Constantinopla. Agora um segundo ponto, sobre o sexto cânone de Nicéia. Diante de nossa resposta, Tales fez uma série de concessões. A principal delas foi reconhecer que a interpretação do sexto cânone de Nicéia que apresentamos
corresponde de fato à leitura historicamente aceita. Isso, por si só, já deveria ter encerrado a discussão. Afinal, nossa tese nunca foi a de que o sexto cânone proibisse uma eventual jurisdição universal de Roma. O que demonstramos foi algo muito mais modesto, que o cânone não afirma essa jurisdição e, portanto, não pode ser utilizado como prova dela. No entanto, em vez de reconhecer esse ponto, Tales procurou reformular sua argumentação. Passou a sustentar que, embora o sexto cânone não ensine expressamente uma jurisdição universal romana, ele também não a excluiria. Em outras palavras, abandonou a tese inicial, segundo a qual Nicéia estaria conferindo ou confirmando a autoridade universal de Roma, para defender uma afirmação muito mais limitada, a de que o texto simplesmente não impediria essa possibilidade, que não se encontra em nossa argumentação. Tales, antes de tudo, diante das concessões que você mesmo fez ao longo da discussão, o mínimo seria pedir desculpas ao Tiago. Afinal, você deve reconhecer que a interpretação apresentada por ele é, no mínimo, uma interpretação razoável do texto, e, consequentemente, ele não estava mentindo descaradamente. É verdade que o texto grego do Cânone Sexto não delimita expressamente o território de Roma, mas sabe qual outro território ele também não delimita? O de Antioquia, conforme pode ser visto em Richard Price, no Documents of the Early Arian Controversy, na página 171. Isso porque o cânone parte do pressuposto de que os bispos já conheciam, conforme o costume, os limites das respectivas jurisdições metropolitanas. Foi você, e não nós, quem afirmou que Nicéia estaria reconhecendo o primado jurisdicional romano. Entendemos que é importante destacar isso porque, como vimos, durante toda a sua resposta, você trata como se nós tivéssemos feito a argumentação de que Nicéia torna impossível uma jurisdição universal romana, quando na verdade foi você quem adotou a posição de que Nicéia validaria essa jurisdição e que Alexandria estaria tendo a sua jurisdição local validada por Roma. Em suas palavras, abre aspas, assim, o reconhecimento do bispo de Roma sobre a jurisdição específica de Alexandria é o motivo citado para fazer prevalecer essa jurisdição. Fecha aspas. Nossa posição foi muito mais simples e conservadora, e admitida por você. Nicéia não afirma nada disso, ela simplesmente paraleliza a jurisdição local metropolitana romana. Mas agora vamos avaliar a posição por você apresentada. O silêncio de Nicéia sobre a jurisdição universal do Papa. Um problema sério para sua posição é que o silêncio de Nicéia favorece sim a leitura ortodoxa. Você tem toda a razão ao dizer que a menção de autoridade metropolitana ou patriarcal de Roma não exclui necessariamente uma autoridade universal, mas isso só refuta um argumento dedutivo forte que ninguém fez. Nosso argumento é abdutivo. Qual hipótese explica melhor o texto? Se Roma já possuísse uma jurisdição direta, imediata e universal, reconhecida por toda a Igreja, seria natural esperar algum sinal disso num cânone que trata de competências supraprovinciais. Menciona Roma como tendo termo de comparação e preserva os privilégios de Alexandria e Antioquia. Mas não há qualquer indicação de que essas sés exercessem sua autoridade sob a jurisdição originária de Roma. O texto se explica com muito mais naturalidade dentro de uma estrutura de jurisdições regionais do que pela hipótese de uma jurisdição romana universal, reconhecida por todos, mas inteiramente ausente justamente onde seria relevante mencioná-la. Portanto, você não refutou o argumento ortodoxo, apenas o transformou numa dedução simplista para poder descartá-lo. O argumento real é uma inferência para melhor explicação. E você afirma ainda que Rufino não é contemporâneo ao concílio. O seu problema, Tales, é que você parece não compreender a relevância de Rufino como testemunha histórica. Rufino foi contemporâneo da própria geração que participou e presenciou o concílio de Nicéia, de Santo Ósio de Córdoba, que presidiu o concílio, e Santo Atanásio de Alexandria. E ele viveu, inclusive, durante um período em Alexandria, onde foi estudante de Dídimo o Cego. Ou seja, ele estava inserido no ambiente eclesiástico formado pelos protagonistas da controvérsia nicena e por seus sucessores imediatos. Além disso, Rufino não era um escritor qualquer. Ele viveu em uma das mais importantes sedes episcopais do Ocidente Romano, foi amigo do arcebispo de Jerusalém e conviveu com diversas figuras proeminentes de seu tempo. Parece bastante razoável supor que ele, contemporâneo das principais figuras da ortodoxia nicena, conhecesse tanto a organização eclesiástica de seu tempo, quanto os limites jurisdicionais do metropolita vizinho à sua igreja estabelecidos pelo Concílio de Nicéia. Se mesmo assim Rufino interpreta o sexto cânone como uma referência às igrejas suborbicárias de Roma,
o ônus da prova recai sobre quem pretende afirmar que ele, apesar de toda essa proximidade histórica e geográfica, simplesmente não compreendeu o significado do cânone. Agora, um terceiro ponto sobre a prisca. O Tales afirma que a prisca não pode ser ignorada como testemunha da posição histórica do Ocidente de que Roma possuía a primazia. Em primeiro lugar, não temos nenhum problema em afirmar que Roma possuía o primado. O problema aparentemente não compreendido por Tales é que, ao mesmo tempo em que a prisca reconhece a primazia de Roma, o que, novamente, nós, em nossa legislação canônica, reconhecemos, caso fosse Roma ortodoxa, ela afirma qual região seria governada de acordo com a sua solicitude, ou seja, Itália suburbicária e sua província. Abre aspas. É costume antigo que o bispo da cidade de Roma tenha primazia, para que governe com seu cuidado os lugares suburbicários e toda a sua província. Quanto às regiões do Egito, o bispo de Alexandria tenha cuidado de todas elas. Fecha aspas. Agora um quarto ponto sobre o artigo de Lochem. O problema do artigo de Lochem não é simplesmente ter sido publicado em 1880, nem possuir caráter confessional. A idade e a orientação de uma obra não refutam seus argumentos. A questão é metodológica. Lochem atribui grande peso a recensões latinas posteriores para interpretar o texto grego de Nicéia e descarta o testemunho de Rufino essencialmente por considerá-lo ignorante, sem demonstrar de modo suficiente porque sua interpretação seria historicamente inválida. Portanto, Lochem pode ser citado como representante de uma leitura possível, mas não como autoridade decisiva, sobretudo quando sua conclusão não aparece expressamente no texto grego e é amplamente contestada pela historiografia posterior. E assim, vamos falar sobre São Bonifácio, que é o nosso quinto ponto. A controvérsia envolvia a Ilíria Oriental, como dissemos, uma região que naquele período estava sob a supervisão romana por meio do bispo de Tessalônica. Alguns bispos, insatisfeitos com o caso de Perígenes, procuraram apoio em Constantinopla. Então a disputa concreta era esta: quem possuía autoridade para supervisionar aquela região e julgar os recursos provenientes dela? Roma ou Constantinopla? Isso, de fato, não significa que toda a linguagem de Bonifácio tenha sido apenas regional. Ele realmente emprega expressões fortes, relaciona a autoridade de Roma a Pedro, apresenta a Sé Apostólica como cabeça das igrejas e condena aqueles que se separam de sua comunhão. Vejamos então a citação em questão de São Bonifácio. Abre aspas. A instituição universal da Igreja nascente tomou seu início a partir da honra ou ofício do bem-aventurado Pedro, no qual o seu governo e a sua soma consiste. Pois dela, como de uma fonte, emanou a disciplina eclesiástica por todas as igrejas, crescendo já o cultivo da religião. Os preceitos do Sínodo de Nicéia não testemunham outra coisa, a tal ponto que não ousou constituir algo sobre ele, visto que via que nada sobre o seu mérito poderia ser conferido, e sabia, enfim, que todas as coisas foram concedidas a este pela palavra do Senhor. É certo, portanto, que este é como a cabeça de seus membros para as igrejas difundidas por todo o orbe, do qual quem quer que se separe seja exilado da religião cristã, uma vez que não começou a estar na mesma estrutura. Ouço dizer que certos bispos, desprezando o direito apostólico, tentam introduzir alguma novidade contrária aos próprios preceitos de Cristo, procurando separar-se da comunhão da Sé Apostólica, ou para falar com maior exatidão, de sua autoridade, e buscando o auxílio daqueles aos quais a sanção das normas eclesiásticas não conferiu autoridade superior. Com efeito, leem-se os preceitos dos antigos e neles encontramos a quem foi concedido algum direito sobre as igrejas. É, portanto, violador da disciplina eclesiástica todo aquele que se intromete em sua ordem jurídica sem que lhe caiba um direito algum, reivindicando para si aquilo que, segundo se vê, lhe foi negado pelos padres. Conforme observa Sensenski, há uma concepção praticamente exclusiva da Igreja de Roma. Com efeito, desde o declínio da importância política da cidade, os seus bispos, a começar por São Damaso, passaram gradualmente a fundamentar suas prerrogativas suprametropolitanas na primazia petrina. Nessa perspectiva, a ordem das principais sés da Igreja decorreria de sua relação com o apóstolo Pedro. Roma em primeiro lugar, seguida por Alexandria e Antioquia, conforme se verifica no tomo de Damaso, embora sua autoria seja debatida. Essa teoria, entretanto,
enfrenta dificuldades evidentes. Em primeiro lugar, Alexandria ocupa posição superior à de Antioquia, embora esta seja, de fato, uma sé fundada no próprio apóstolo Pedro, ao passo que Alexandria somente o seria de forma indireta, por meio de São Marcos. Em segundo lugar, diversas outras sés de origem petrina existentes no Oriente, como Cesareia, Jope e Lida, simplesmente não figuram nessa classificação. Por fim, existe uma explicação muito mais simples e historicamente plausível para essa ordem de precedência. Roma, Alexandria e Antioquia eram, respectivamente, as 3 cidades mais importantes do Império Romano. Mais importante ainda, essa teoria jamais foi recebida pela Igreja como um todo. Pelo contrário, quando Constantinopla foi elevada à segunda posição na ordem de precedência, a justificativa apresentada pelos concílios não foi qualquer vínculo petrino, mas precisamente sua importância política como Nova Roma. Esse fundamento aparece de forma explícita no cânone 3 do Concílio de Constantinopla I e é reafirmado no cânon 28 de Calcedônia e reiterado pelo cânon 36 do Concílio de Trullo. Ora, se a posição hierárquica das grandes sés decorresse de sua origem petrina, seria impossível justificar a ascensão de Constantinopla, que é uma sé sem qualquer vínculo com São Pedro. Ainda assim, ela está acima de Antioquia e Alexandria, razão pela qual Roma, por anos, em defesa de suas próprias prerrogativas, disputou essa ascensão. O próprio fato dos concílios reconhecerem o critério político da cidade, e não o critério petrino, demonstra que a fundamentação romana não era compartilhada pelo restante da igreja. Essa conclusão é corroborada por Dan. Em outro estudo, dedicado à eclesiologia de São João Crisóstomo, ele observa que o santo desconhecia a concepção de uma primazia universal romana, entendida como autoridade jurisdicional sobre toda a igreja. Para Crisóstomo, a autoridade concedida a São Pedro era, em essência, a autoridade episcopal comum aos bispos, e não um poder exclusivo transmitido aos bispos de Roma. Em outras palavras, mesmo admitindo que São Bonifácio tenha desenvolvido uma fundamentação petrina para as prerrogativas da Sé Romana, isso demonstra apenas a evolução da autocompreensão da própria Igreja de Roma. Não demonstra que essa compreensão fosse partilhada pelas demais igrejas e nem muito menos que representasse a eclesiologia universal do primeiro milênio. Ao contrário, parece ser uma posição isolada. E agora um sétimo ponto, sobre a jurisdição de apelação. Depois, o Tales afirma que Bonifácio não está fazendo uma reivindicação de jurisdição apelativa, mas que teria nomeado o bispo de Corinto, exigido obediência, confirmado ou cassado decisões e exercido autoridade sobre seu vigário. Na sequência, Tales procura atribuir a nós a ideia de que negaríamos a existência de uma jurisdição apelativa de Roma, o que jamais afirmamos. E escreve, abre aspas, naturalmente, uma competência apelativa universal não contém de maneira explicitamente desenvolvida cada formulação de 1870, mas ela é perfeitamente compatível com um primado jurisdicional e extremamente difícil de conciliar com uma primazia puramente honorífica. Portanto, utilizar Quiete como uma espécie de retratação católica do Vaticano I é simplesmente abusar do documento. E aqui está mais um problema na argumentação de Tales. Porque o artigo é explicitamente claro de que Perígenes foi eleito pelos bispos de Corinto. Uma parte dos bispos, insatisfeitos com a eleição de Perígenes e fazendo uso do cânone 15 de Nicéia, queixavam-se que Perígenes havia se movido de uma sé para outra. Aliás, eu faço uma pergunta muito simples ao Tales. Você consegue apresentar um único vídeo, texto ou publicação nossa em que negamos que Roma possuísse competências canônicas reais em âmbito universal, especialmente no exercício de uma função apelativa? A resposta é não. Muito pelo contrário. Sempre sustentamos que a primazia universal de Roma conferia competências canônicas efetivas. O que afirmamos e continuamos afirmando é que os cânones de Sárdica não foram universalmente recebidos durante boa parte do primeiro milênio. Antes de sua recepção universal no Concílio de Trullo, diversas igrejas locais simplesmente não reconheciam o direito de apelação a Roma, justamente porque não haviam recebido aqueles cânones. Isso não é uma opinião nossa, é um fato histórico. O problema é que Tales combate uma posição que nunca defendemos. Ele cria um falso dilema. Ou Roma era um monarca absoluto com jurisdição universal imediata, ou sua primazia era meramente honorífica, isso é, puramente simbólica. Essa, porém, nunca foi a posição ortodoxa. A primazia nunca significou a ausência de autoridade canônica. Basta olhar para a estrutura da própria igreja.
O metropolita possuía competências canônicas reais, o patriarca também. Nenhum deles era um mero primaz de enfeite. Então por que a primazia universal precisaria ser reduzida a essa caricatura para que a posição ortodoxa pudesse ser refutada? Em relação ao argumento de que uma jurisdição apelativa universal seria compatível com pastor eternos, somente se você conseguir demonstrar, o que não conseguiu, existir uma outra jurisdição. Porque pastor eternos deixa claro que a jurisdição papal é direta, ou seja, não apelativa. Agora um oitavo ponto, sobre Santo Ambrósio. Tales inicia apontando um erro material, afirmando que o personagem citado não era Alexandre o Cínico, mas Máximo o Cínico. Em seguida, sustenta que o episódio não demonstra a irrelevância da Sé romana, pois Ambrósio e os bispos ocidentais teriam reconhecido a competência de Roma ao mencionar apelações anteriores e propor que a controvérsia fosse julgada em um concílio realizado em Roma. Para Tales, o fato de Ambrósio ter inicialmente apoiado o Máximo apenas revela que havia divergências, informações incompletas e decisões conflitantes na Igreja Antiga, sem que isso anulasse a existência de uma autoridade romana. Antes de tudo, de fato existiu confusão quanto ao nome de Máximo. Deixamos desde já nossas desculpas. Feito isso, precisamos deixar claro que a argumentação de Tales não faz sentido. Vamos aos fatos. Tanto Roma em 380, por meio do seu sínodo metropolitano, quanto Constantinopla em 381, por meio do que hoje reconhecemos como Segundo Concílio Ecumênico, entenderam que a eleição de Máximo foi inválida. Tales, em seu modelo, Santo Ambrósio sabia que Roma havia recusado comunhão com Máximo? Dentro de seu modelo, como funciona ele ter o recebido em comunhão e como bispo legítimo? A decisão última de quem é o bispo legítimo não cabe a Roma? Vamos facilitar. Um bispo católico romano hoje, nesse momento, pode legitimamente entrar em comunhão com a Fraternidade de São Pio X? Nosso modelo funciona de forma absolutamente distinta. Uma igreja local, o que a Itália nonária era, pode receber ou rejeitar a decisão de um sínodo realizado em outro. Em seu modelo, o Papa possui jurisdição direta, imediata e universal. Em seu modelo, o que Santo Ambrósio fez implicaria em sua excomunhão. E agora, um nono ponto sobre São Júlio e os documentos pré-nicenos. Tales argumentou que o nosso recurso aos documentos da controvérsia ariana pré-nicena constituía um simples argumento do silêncio, pois tais textos tratavam da crise ariana e não tinham a finalidade de expor uma doutrina sistemática sobre o primado romano. Sustentou ainda que a perda de parte da documentação de Nicéia impede que se extraia qualquer conclusão definitiva a partir desse silêncio. Além disso, invocou uma carta do Papa São Júlio I, preservada por Santo Atanásio, como evidência de que já existiria um costume segundo o qual determinadas causas episcopais deveriam ser comunicadas previamente à Sé romana. Não reproduzimos integralmente o texto do Tales por conta do tamanho. O problema para Tales é que a documentação pré-nicena disponível aponta em outra direção. Nós conservamos epístolas sinodais das principais sedes da cristandade, cartas imperiais e até mesmo os atos do Concílio de Antioquia de 324. Condenou os partidários de Ário antes de Nicéia e determinou que eles ainda teriam oportunidade de se retratar no Concílio Ecumênico. Mas em nenhum desses documentos aparece alguém sustentando que bastaria recorrer à Sé romana para obter uma decisão universalmente vinculante. É possível que algum documento tenha se perdido? Sem dúvida. Contudo, possuímos justamente a correspondência produzidas pelas igrejas diretamente envolvidas na controvérsia, especialmente Alexandria e Antioquia, e nenhuma delas sequer menciona Roma como instância decisória para solucionar o conflito. É possível, em tese, que existisse uma jurisdição universal romana e que ela simplesmente não tenha sido mencionada em toda essa documentação? Sim, mas essa hipótese enfrenta exatamente a mesma dificuldade encontrada na discussão sobre o Concílio de Nicéia. Ela é teoricamente possível, porém historicamente pouco provável diante do silêncio consistente das fontes contemporâneas. O Tales tentou argumentar ainda que sim, existia um documento que atestava a jurisdição universal romana, a Epístola de São Papa Júlio ao Sínodo em Antioquia que depôs Santo Atanásio. O único problema para Tales é que a tradução que ele usa, embora seja publicamente disponível, não é das melhores. Utilizamos a tradução de Thompson, em que ele traduz utilizando o grego e o latim em sua obra The Correspondence of Pope Julius I. Abre aspas. Meus amados, as decisões da Igreja não são mais tomadas de acordo com o Evangelho, mas com vistas ao banimento e à morte. Se, como vocês dizem, eles realmente cometeram algum pecado, um veredito deveria ter sido alcançado de acordo com a lei da Igreja. Não assim.
Vocês deveriam ter nos escrito a todos, para que uma decisão justa pudesse ser tomada por todos. Os que estavam sob ataque eram bispos, e as congregações sob ataque não eram comuns, mas aquelas que os próprios apóstolos governaram. Por que não fomos informados, especialmente no caso da igreja de Alexandria? Certamente, vocês não podem desconhecer que, de acordo com o costume, devemos ser informados por escrito antes de que um veredito justo possa ser determinado. Se havia alguma suspeita em relação ao bispo de lá, essa igreja deveria ter sido contatada por carta. Mas aqueles que negligenciaram nos informar e agiram de acordo com seus próprios desejos, agora querem que votemos com eles contra homens que não condenamos. Essa não é a regra recebida de Paulo ou a prática transmitida pelos pais. Isso segue um padrão diferente e um procedimento novo. Fecha aspas. É importante notar que o argumento de São Júlio não é o de que ele possuía autoridade para decidir unilateralmente o caso de Santo Atanásio, como exigiria a doutrina da supremacia papal. O ponto levantado pelo Papa é outro. A deposição de um bispo de uma sé apostólica, como Alexandria, não poderia ocorrer sem o conhecimento e o consenso da Igreja. Por isso, São Júlio afirma que não poderia concordar com a condenação de Santo Atanásio, uma vez que Roma sequer havia sido informada adequadamente ou participado do julgamento. Francamente, a controvérsia envolvendo Santo Atanásio é uma das mais exploradas e muitas vezes extrapoladas pela apologética papal. Talvez dediquemos um vídeo inteiro a esse tema no futuro. Por ora, basta observar que o próprio Thompson, em sua tradução e comentários da Apologia contra os Arianos, explica justamente esse ponto. Na nota de rodapé 53, ele afirma que a objeção de São Júlio consistia no fato de que os eusebianos, reunidos em Antioquia, haviam deposto bispos de sés apostólicas sem o consenso da igreja, e não que Roma possuísse competência para decidir sozinha a questão. Abre aspas. Os eusebianos não consultaram a igreja em geral antes de depor os bispos de sedes tão antigas e importantes quanto Alexandria e Ancira. Acreditava-se amplamente que a comunidade cristã de Alexandria havia sido fundada pelo evangelista Marcos, enquanto Ancira estava associada a São Paulo por meio de seu ministério da Epístola aos Gálatas. Fecha aspas. Esse, aliás, é o precedente para a deposição de primazes antes e depois de Nicéia. Por exemplo, na deposição de Paulo de Samósata, então arcebispo de Antioquia, pelos bispos do Oriente e da Palestina, eles escreveram para que a deposição fosse confirmada por Roma, Alexandria e as demais grandes sés da igreja. Assim funciona até hoje na ortodoxia. Quando o Sínodo de Jerusalém depôs em 2005 o patriarca Irineu, um concílio pan-ortodoxo precisou ser convocado para julgar sobre essa deposição, que foi finalmente ratificada. E com isso, encerramos nossa resposta. Ao longo desse vídeo, procuramos demonstrar que a tese originalmente defendida pelo Tales simplesmente não se sustenta. Tanto é assim que, durante a discussão, ele próprio reconheceu que a interpretação do sexto cânone de Nicéia que apresentamos corresponde à leitura historicamente predominante. A partir desse momento, a questão deixou de ser se Nicéia ensinava uma jurisdição universal romana e passou a ser apenas se o cânone não a impediria. Mas essa nunca foi a tese que buscamos refutar. Quem afirmou que Nicéia confirmava ou concedia uma jurisdição universal a Roma foi o próprio Tales. Também mostramos que as passagens de São Bonifácio e São Júlio, quando lidas em seu contexto histórico e à luz da pesquisa acadêmica contemporânea, estão muito longe de demonstrar a jurisdição ordinária, imediata e universal definida pelo Concílio Vaticano I. No máximo, corroboram com a existência de uma primazia romana dotada de competências canônicas reais, realidade que a própria Igreja Ortodoxa jamais negou. No fim das contas, o desafio continua exatamente onde sempre esteve. Não basta reunir títulos honoríficos, reivindicações papais ou passagens que admitem uma competência apelativa. É preciso demonstrar, historicamente, que a Igreja do primeiro milênio reconhecia o Bispo de Roma como possuidor de uma jurisdição direta, imediata, suprema e universal sobre toda a Igreja. Essa demonstração simplesmente não foi apresentada. Esperamos que esse vídeo tenha contribuído para esclarecer o tema, e se foi útil para você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse conteúdo com quem se interessa por história da igreja, patrística e teologia. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.